Mas pra você não tem mexe, problema. não mexe, né? Melhor deixar só- fora. Não. Pensou ele Vai mexe? que ela mexe sozinha. Pensou sozinha? Meu, deu até Mas uma o- dor de cabeça já. Tem yes, no, as letras... O tabuleiro Ouija, ele é um tabuleiro para comunicação com espíritos, né? Foi as irmãs Fox, né, que começou com esse movimento lá nos Estados Unidos, Nova York. Lá em 1848. Finalzinho ali do meio do século XIX, né? E pelo que eu sei da história, me corrijam se eu estiver errado, mas elas desenham esse tabuleiro, são 3 irmãs, né? Que desenham duas irmãs. Eu lembro que tinha, acho que uma terceira, mas É que é uma família grande, que eles moravam numa fazenda. E aí a família Fox começou a perceber uns barulhos estranhos na casa, batendo na parede, batendo em todos os lados, assim. E aí as irmãs Fox, as duas, a Maggie, eu não lembro o nome da outra, Olga, uma coisa assim. elas perceberam que elas conseguiam falar com esses Mas elas espíritos começaram que com estavam uma grande zoeira, né? Que Sim, elas exato. achavam, Mas essa é a ideia. É. Mas tudo que começa com brincadeira, depois vai virando sério, né? Inclusive, as duas foram até na Casa Branca fazer uma sessão de Lá espírita dentro. com a mulher do Franklin Pierce, em 1853. Um presidente dos Estados Unidos, ele foi Caramba! Franklin Pierce. E elas foram Dentro da lá. Casa Não, e é Branca engraçado jogar que o era Casa super comum, Branca. né? Eles faziam muitas sessões na Casa Branca. Eles adoravam. Sim. Dizem que o Collor tinha também uns negócios de sacrifício na casa da Dinda. É que vocês são novinhos, mas na época todo mundo falava que eles teve tinham um essa esquema lenda. aí de fazer uns trabalhos, fazer uns esquema lá pra... Olha só. E o tabuleiro Ouija é pra isso, né? Pra conversar com espíritos. Então você tem o sim e não, né? O original é em inglês mesmo, né? Então sim e não, todo o alfabeto, numeral. Talvez os espíritos não entendam português, né? E aí o goodbye, que é o adeus, dizem que é por ele que você tem que puxar o olhar, né? O pointer. Você quer encerrar, tem que puxar pro goodbye. Né? Mas já deu alguns probleminhas comigo jogando isso aqui. A gente jogou em casa, lembra? Aliás, Joguei assistam 2 aí vezes. o episódio que a gente fez aí, né? Com o Beto, que ele conta relatos, né? conta de Ouija. relatos de quando ele brincou quando era criança e o espírito não queria ir embora, não. Não vai. Mas depois que eles entram e se conectam, é difícil eles quererem. Tem aquele filme, né, da mão, que é mais ou Fale menos... comigo, comigo, né? comigo, É né? ótimo, É Que- porque, na verdade, você não precisa necessariamente de um tabuleiro, né? Você pode Tabuleiro usar é pra várias facilitar, coisas. Tipo, tanto que a brincadeira do copo, do compasso, é tudo a mesma coisa. É um É Ouija pra facilitar aí, tupiniquim, né? porque nós aqui, a gente tá no 3D, né? A gente precisa de coisas físicas pra gente, às vezes, entender que tá se conectando com o espiritual, sabe? Tem pessoas que não, que pela meditação, cria yoga, etc., conseguem outras coisas, mas tem pessoas que precisam do físico, sabe? E o que vocês já ouviram de histórias dessa coisa de não querer sair, ou de dar algum problema? Eu do copo já ouvi que o copo quebra às vezes, né? Então, o copo foi o primeiro jogo que eu fiz quando eu tinha 11 anos de idade. A Nossa. brincadeira da criança, né? Eu tinha 11 anos de idade, eu tava com um tio em casa, não tem nada pra fazer. Falou, vamos jogar o jogo do copo? E meu avô Com tinha seu tio? Com meu tio, irmão Seu da minha tio mãe. aceitou. Incentivando. Não, meu criança. tio convidou. Mas ele que sabia a brincadeira ou você já sabia? Eu já ouvia falar, porque a minha família, ela sempre foi muito religiosa católica. Então, essas brincadeiras de copo e Ouija, eles sempre falavam, não faça, não faça. Então, o não é sim, né? Nossa, total. Então a A gente ficava criança com ainda. vontade de jogar. E aí o meu tio, ele falou assim, vamos jogar o tabuleiro Ouija não, o jogo do copo. E o jogo do copo é relativamente fácil, eu falo que é o Ouija nosso aqui do Brasil, Tupiniquim, porque você pega as letras, coloca em volta da mesa, põe um copo de vidro, e tem que ser de vidro, e é nesse modelo, tem 4 copos aqui. É mesmo? Tem que ser um copo americano? É nesse modelo aqui que a gente jogou, não precisa ser americano, mas tá. ele tem que ser de vidro. Por quê? Porque exatamente tem essas lendas de que o espírito ele vai se manifestar também no vidro. Então, por exemplo, já tem relatos de o copo quebra, mas esse copo quebra é perigoso. Ele vai se manifestar no próprio copo. Eu já vi relatos de gente falando que tava jogando e aí trincou, quando você foi olhar, tava uma letra. Tipo, que letra é essa? Nossa. Né? E falam que tem que tomar muito cuidado com o jogo do copo, porque se o espírito tá nele e explodir e o caco entrar em você, Puts, pode haver possessão. Entendi. Caramba. Nossa, que bizarro. E aí você... Além de machucar. Além de também. machucar. Sim, de machucar. Então eu fiz esse jogo com 11 anos e eu me lembro que eu tava em casa, lá onde eu moro até hoje, na cozinha, e aí a primeira coisa que meu tio falou que a primeira regra era rezar o Pai Nosso ao contrário. E a gente não conseguiu. Mano. A gente chegou no amém e falou, Meu como tio você... o meu tio. 11 Aí a anos de gente idade. falou, tá bom. E eu lá, né? Tá bom, vamos lá então. Aí... Pai Nosso ao contrário, plantando bananeira. Tem toda uma regra. E aí eu me lembro que, nesse momento, sabe quando você
joga o olhar e volta, Aham. dá um... Eu olhei e tinha eu vi, e eu tenho essa imagem, tô vendo essa imagem na minha frente agora, na janela que tinha na cozinha, um idoso olhando assim, ó. Aí eu fiz assim, tipo, Ai. aí eu falei, tio, eu vi um velho ali que eu não quero mais jogar, não. E, cara, esse idoso é uma imagem, eu tô vendo ele aqui, ó, na minha frente, assim. Não é né? Eu tô vendo ele, eu vejo ele. E eu vi durante muito tempo nos meus pesadelos, levei até pra Sério? terapia. Caraca. Eu vi esse idoso, sabe o Bill Wilkins, o Sim. Invocação do Sei, Mal 2? sei. Tipo aquele, olhando assim na janela. Ai, que horror. Então, quer dizer, eu acho que foi impressão da minha cabeça. Mas porque eu gerou um tava trauma, Não, você né? levou esse Você pra tava literalmente terapia. jogando o Ou negócio. não, mas gerou um trauma. Eu fiquei com esse idoso na minha cabeça. Caramba. E é bizarro o tabuleiro, porque todas as histórias, principalmente, tipo, você vai ver Ed Lower New Warren e tal. Nossa. É. Uma das únicas coisas que eles falam pra não fazer, e que quase todos os casos que eles atenderam, começou por causa de um tabuleiro. Tabuleiro Uma pessoa Ouija. brincando. E, inclusive, um fato que aconteceu muito esquisito é que inclusive tem vídeo disso, do John Lennon, ele recebe uma Verdade. carta Isso é verdade. e na carta tá escrito, é um fã que mandou essa carta pro John Lennon e tá falando o seguinte, John, Lennon. eu joguei o Ouija e o Ouija me falou que você vai ser assassinado por algum fã quê? seu. Sim. Não, não, tem você um tá vídeo zoando. dele Juro por lendo Deus, essa tem vídeo carta, dele né? lendo, O exato. quê? Falou, Tem Sabe a prova, naquela então? época que ele tá fazendo aquele protesto, que ele tá na Sei. cama? Nesse momento Com a aí que estão Yoko Ono, filmando. né? Cara, ele fala sobre isso. Ele fala, tem um E ele vídeo. fala Agora é rindo aquele ainda. negócio do Matrix. Será que o cara viu isso Então. e foi Os- influenciado é. ou tava pra acontecer? Pois Ó, é. tem até gente falando que era o próprio. Né, porque ele foi. Isso é horrível, né, gente? Mas falando assim, se Próprio foi o cara assassino. que tava tentando. Né, Manip- manipular o cara que tava pensando nisso, ou É. o próprio cara que matou ele, que Aham. escreveu essa carta. Pode ser. Porque é o John Lennon lendo a carta. Às vezes já é o cara que matou mesmo, que foi lá e mandou uma carta anônima pra Pra avisar. que ele dê uma Ou alguém ouviu isso causada. e falar, eu vou ser esse cara, hein? É. Mas Tá o famoso. Ouija, ele dá início pro exorcista, né? Cara, dá. isso É? é muito louco, inclusive Caso real, né? o caso real que inspirou o filme Exorcista